Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós nos alegramos hoje de celebrar o santo franciscano brasileiro como nós, Santo Antônio Santana Galvão, Frei Galvão. Este homem que era proveniente de uma família rica e ao momento ele rompe com isso para ser um frade menor. E na sua espiritualidade é muito marcante a presença de Maria, a Imaculada, e também dos pobres. Esses três elementos acredito que nós podemos aprender com este santo brasileiro, próximo a nós. E muitas vezes o santo nós imaginamos como pessoas distantes de nós, como pessoas de outra cultura. Este não, é um nosso, que nós vemos como é possível viver na nossa cultura a santidade. Na verdade, o Brasil tem tantos santos e muitas vezes são esquecidos. E esse santo que também é muito marcante na sua intercessão pela saúde das pessoas, as famosas pílulas do Frei Galvão, que cientificamente, caríssimos, não valem nada, mas é o aspecto da fé, da devoção que conta e que é uma tradição válida e recomendada. Hoje nós, na liturgia, continuamos a ouvir a carta aos Romanos e chegamos num ponto central, porque o apóstolo, ele já tinha insistido na ideia de que nós, diferentemente do povo de Israel, não somente recebemos uma lei, mas nós recebemos a força de viver esta lei, que é o Espírito Santo. E então agora ele entra em uma teologia própria do Espírito Santo. Qual a relação, o que mais o Espírito Santo faz em nós? Não basta somente nos dar a força para viver, que já seria tanto, mas nos dá ainda uma graça muito maior. E assim ele vai começar dizendo assim: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes segundo o Espírito, então vivereis. O Espírito é que dá vida, a carne mortifica. E a carne no sentido da sua fragilidade, não é o corpo somente, mas o corpo na sua fragilidade, que, como o apóstolo já disse antes, não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. E continua então o apóstolo que diz: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui está a grandeza do texto de hoje. Nós somos filhos. Mas em qual sentido somos filhos? Recebestes o espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. Então, essa tradição de chamar Deus assim, Abá, com essa expressão hebraica que usavam as crianças para com o Pai, e que nós encontramos no Evangelho, que é colocada na boca de Jesus, ela não se encontra na tradição hebraica em nenhum texto. O povo de Israel chamava Deus de Pai, mas não assim, com essa proximidade, com essa afetividade. Então, naturalmente, Paulo recebe isso da tradição daquilo que disse Jesus, mas vai dizer assim que esse Espírito que nós recebemos nos coloca em tal nível de intimidade com o Pai, e que é o Espírito do Filho, o Espírito de Jesus que nós recebemos em herança, que nos dá total confiança. Que nós não somente somos encorajados, fortificados para viver a lei que era apresentada no Antigo Testamento, mas que nós recebemos um Espírito que nos coloca em total intimidade, em total relação com o Pai. Essa é a força daquilo que é a ação do Espírito de Deus em nós. Somos filhos de Deus, somos também herdeiros, filhos e herdeiros, somos filhos no Filho, como Jesus é o Filho do Pai, naturalmente não participando da essência de Deus, mas nós somos, como diz o apóstolo hoje, filhos adotivos, e por causa desta adoção filial, nós temos uma total relação, uma intimidade com o Pai. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Nós somos herdeiros, e a herança é uma herança que faz com que nós, como Cristo, vivamos os sofrimentos aqui desta vida presente, para um dia entrarmos na herança da glória, para estarmos vivendo com Ele, com o nosso Deus e Senhor. Então, meus irmãos,
um passo além naquilo que Paulo está dizendo. Se antes ele estava insistindo que recebemos a força do Espírito para viver a lei, que faltava essa força do Antigo Testamento, agora o Espírito nos dá algo a mais. Ele nos torna filhos no Filho, para que nós possamos dizer: Abba, ó Pai. No Evangelho de hoje, nós temos um momento da vida de Jesus que está presente nos outros evangelhos, mas Lucas coloca este momento em um outro contexto, para ser um chamado à conversão e não somente a narração de um milagre. Jesus está na sinagoga em um dia de sábado e ali tem uma mulher que está há 18 anos encurvada. Então ela era incapaz de se endireitar. Então Jesus vê, essa mulher não pede nada, é Jesus que toma a iniciativa. Mulher, estás livre da tua doença. E Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Então veja, esta, como Jesus vai chamar, filha de Abraão, ela está há 18 anos sofrendo. Ela não pede a Jesus para ser curada, mas Jesus toma a iniciativa misericordiosa, vai até ela e vai dizer, vai curar com a sua palavra e com os seus gestos de impor as mãos. E essa mulher começa a louvar a Deus. Ali tinha um chefe da sinagoga que ficou, vai dizer Lucas, ficou furioso. Então é interessante como um milagre, ele não suscita imediatamente a fé. Este homem, diante de uma maravilha que está sendo realizada, ele fica furioso. Fica furioso porque a lei do sábado foi desobedecida. De sábado, de certo, ele vai dizer assim: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nestes dias para serdes curados, não em dia de sábado. O milagre é visto como um trabalho. Então este homem, e é o perigo que nós temos sempre, de estarmos convivendo com as coisas sagradas e não termos a capacidade de colher a força de Deus nessas coisas. Então vem pessoas de fora, nesse lugar, que não estão habituados a viver ali e percebem a ação sagrada de Deus. Ora, este homem está ali todo o tempo e diante desse gesto de Jesus, ele não se comove. Diante do sofrimento desta mulher, ele não tem piedade, não tem misericórdia. E então Jesus vai dizer assim: hipócritas, cada um de vós não solta do curral boi e jumento para beber água em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Ora, é interessante também esse modo de Jesus pensar. Por quê? Se ela estava há 18 anos, por que não prolongar por um dia e vir no dia seguinte, como queria aquele homem, o chefe da sinagoga? Porque para Jesus não tinha por que deixar essa pessoa sofrer nem mais um momento. Era a filha de Abraão, era alvo da sua misericórdia, e quem ama cuida imediatamente, não fica pensando, ainda pode se deixar um pouco. Jesus é Senhor do sábado, e Senhor do sábado porque o sábado é o dia de repouso para o povo de Israel, e se tornou uma lei absoluta, então, que superava a misericórdia. Jesus é Senhor do sábado porque é Senhor da misericórdia. A ele, o Senhor Jesus, é confiado o tempo. Não é assim que nós dizemos na noite de Páscoa? A ele o tempo e a eternidade. E por isso, aquele que é Senhor do tempo e da eternidade é Senhor também de cada fração do tempo, é Senhor do sábado. Continua Jesus e vai dizer: não deveria ser libertada desta prisão de 18 anos em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. A mulher começou a louvar diante do milagre. O chefe da sinagoga ficou furioso. Os outros que estavam com ele ficaram envergonhados, e a multidão ficou maravilhada diante da ação de Jesus. O milagre é assim, ele não tem uma resposta imediata. Diante do milagre, alguns podem ficar furiosos, alguns podem começar a louvar, alguns podem ficar envergonhados e alguns podem reconhecer as maravilhas de Deus. Mas todos são chamados à conversão.
Não só a mulher que é curada, mas todos. Assim é a ação de Deus em nós. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.